Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um bloco do nosso curso A ONU e a Agenda de Segurança Internacional. Nós estamos no quinto bloco do curso. No primeiro bloco, nós abordamos a Agenda de Segurança Internacional. No segundo, a Organização das Nações Unidas. No terceiro, as operações de paz da ONU. No quarto, desarmamento e não proliferação. E agora vamos falar um pouco mais sobre terrorismo. Bom, o terrorismo é uma das principais causas de preocupação dos Estados atualmente na agenda de segurança internacional. Atos considerados terroristas, práticas terroristas, são bastante antigas na história da humanidade, mas ganharam uma intensidade, uma atenção midiática cada vez maior a partir da segunda metade do século XX e especialmente no século XXI, após os atentados do 11 de setembro de 2001, perpetrados pela rede terrorista Al-Qaeda nos Estados Unidos, em Nova York, no World Trade Center e em Washington, no Pentágono. Bom, o fim da Guerra Fria, já no final do século XX, representou o início de um novo ambiente de segurança global, como nós comentamos, aquela transição entre os velhos temas e os novos temas, ou as velhas ameaças e as novas ameaças da agenda de segurança internacional, e ganha ênfase, a partir de então, os conflitos internos dos Estados, em detrimento, de uma certa maneira, das guerras entre Estados. E, com efeito, no início do século XXI, os atentados do 11 de setembro ajudaram a realçar essa importância para a agenda de segurança internacional. Bom, grande parte, a maioria, uma parte significativa dos atentados terroristas são perpetrados por atores não estatais. Não obstante esse fato, estados também poderiam, em tese, praticar atos terroristas, poderiam patrocinar o terrorismo interno ou internacional. A partir da década de 1980, a Organização das Nações Unidas já começa a tratar com um pouco mais de ênfase sobre os temas relacionados ao terrorismo internacional, na agenda internacional, e, a despeito disso, até os dias atuais, não existe um consenso sobre a definição do terrorismo. Haja vista que as diversas conceituações sobre o que vem a ser, sobre o que constitui o terrorismo, sobre as formas de combate ao terrorismo, adotam determinadas perspectivas diferentes. Então, a adoção de uma única conceituação para o terrorismo poderia servir a interesses políticos de alguns estados ou de grupos políticos e poderia prejudicar o amplo consenso internacional a respeito do terrorismo e a respeito da necessidade de debelar redes terroristas e de promover a paz e a segurança internacionais por meio do refreamento da ação, da conduta desses grupos terroristas. Bom, como mencionei, em 11 de setembro de 2001, os ataques perpetrados pela rede terrorista Al-Qaeda inauguram novos modus operandi do terrorismo internacional. Ao mesmo tempo em que você tem novas abordagens para a prática do terrorismo, a gente começa a perceber, seja em organizações multilaterais, seja em organizações regionais, seja a nível doméstico dos estados, novas abordagens para o contra-terrorismo, ou seja, as ações que visam combater, eliminar, seja para prevenir, ou seja para reprimir, atividades de prevenção e de repreensão ao terrorismo internacional. Logo após o 11 de setembro de 2001, já no governo George Bush, o republicano George Bush, inicia-se o que se convencionou a chamar a doutrina Bush, na qual a política externa dos Estados Unidos e a política doméstica dos Estados Unidos, de modo geral, iniciam a guerra global contra o terror, Global War on Terrorism, colocando na agenda o terrorismo também como um dos pilares, o combate ao terrorismo, contra o terrorismo, como um dos pilares da agenda de segurança nacional e internacional dos Estados Unidos. Bom, fotos que certamente marcaram época e para quem vivenciou esse período dos ataques do 11 de setembro de 2001
Foi realmente um episódio bastante desestabilizador das relações internacionais, bastante marcante de um novo período após a Guerra Fria, com a atuação da rede terrorista Al-Qaeda e as ações que foram levadas a cabo também pelo governo dos Estados Unidos, seja unilateralmente, seja por meio de organizações regionais e multilaterais. Em 2002, com o beneplácito da Organização das Nações Unidas, por meio da autorização do Conselho de Segurança, um dos órgãos da ONU, ocorre a invasão do Afeganistão, que havia sido acusado de abrigar células terroristas da Al-Qaeda. Além disso, em 2003, inicia-se a Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque, por sua vez, não contou com a aprovação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e representou uma forma de combate, uma forma de resposta interna e internacional dos Estados Unidos ao ataque do 11 de setembro de 2001. Além de ter alcançado uma posição central na agenda de segurança dos Estados Unidos, o terrorismo passa a alcançar uma posição cada vez mais importante, mais fundamental na preservação da paz e da segurança internacionais no âmbito global, e especialmente nos debates da Organização das Nações Unidas. E a organização, por conta disso, seja pelo Conselho de Segurança, seja pela Assembleia Geral, adotou diversas resoluções para a ação contra o terrorismo, ações para a promoção do contra-terrorismo, embora, como eu mencionei, não tenha alcançado uma definição consensual sobre o que vem a ser o terrorismo, deixando uma definição um pouco mais ampla e abrangente. Então, em 2003, inicia-se a Guerra do Iraque. O terrorismo é alçado, então, como um novo tema, uma nova ameaça à paz e à segurança internacionais. Exemplo disso, em 2001, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR, que foi adotado em 1947, antecede a própria Organização dos Estados Americanos, que foi criada em 1948, no início da Guerra Fria, incentivado pelos Estados Unidos da América, em um contexto de início da Guerra Fria, para promover uma maior unidade continental nas Américas para o poderio dos Estados Unidos, é acionado em 2001 como indicando o terrorismo uma ameaça à paz e à segurança internacionais. Além disso, o Tratado do Atlântico Norte, que cria a Organização do Tratado do Atlântico Norte, de 1949, da mesma forma como o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR, foi criado para as Américas, é criado a OTAN para o Atlântico Norte, que engloba países da América do Norte, países europeus, para a atuação conjunta para a promoção da segurança coletiva desses estados. E o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte autoriza e incentiva os estados a se defenderem mutuamente a partir de um ataque a um de seus territórios. E o artigo 5º foi invocado em 2001, após os atentados do 11 de setembro, e tanto o acionamento do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca como o acionamento do Tratado do Atlântico Norte indicam justamente a elevação do terrorismo à posição central na agenda de segurança internacional. Bom, o terrorismo é cada vez mais um fenômeno transnacional. O terrorismo não respeita fronteiras, de modo que células terroristas em um país conseguem se comunicar, especialmente pelos avanços tecnológicos, com células em outros países, de modo a promover uma atuação descentralizada em âmbito global. Muitas, por exemplo, células terroristas que se localizam no Oriente Médio comunicam-se com células terroristas na Europa, na África, nas Américas, para promover atentados. E, diante disso, nós temos, além da formação de redes transnacionais de terrorismo, a formação de fluxos de bens, pessoas, serviços, rendas para esse tipo de organização. Um dos recentes desdobramentos dos avanços tecnológicos, por exemplo, foi a criação de criptomoedas, como o Bitcoin e outras altcoins também. E essas moedas, por não estarem sob o controle de um Estado apenas, por não ter uma legislação internacional abrangente para lidar com as criptomoedas, permitem, de certa forma, a utilização
de criptomoedas para financiar redes terroristas, além de outros tipos de crimes internacionais, como lavagem de dinheiro, corrupção, mas abordando especialmente o tema do terrorismo, é uma outra complexidade, uma nova complexidade com a qual os Estados devem adotar. E nesse cenário, não só de avanços tecnológicos, mas também avanços na comunicação, nos transportes, nos fluxos financeiros, são acentuadas as potencialidades e as dificuldades de se lidar com o terrorismo. Ao mesmo tempo em que os Estados possuem mais meios e meios mais eficazes, mais eficientes de combater o terrorismo, ao mesmo tempo, as redes terroristas também dispõem de mais meios para se consolidar no cenário internacional. Bom, o terrorismo muitas vezes conforma redes organizadas transnacionais de comando difuso, como comentei, de modo a obter armas, recursos, fundos, santuários e combatentes. Devido a essa forma, como as redes terroristas se localizam no mundo de forma difusa, é importante realçar que a cooperação internacional é um dos meios mais adequados, mais propícios para que a comunidade internacional consiga lidar com o problema do terrorismo. Se o terrorismo não respeita fronteiras, a cooperação, a atuação de contra-terrorismo também não pode ficar isolada em apenas as fronteiras de um país. É necessário algum tipo de articulação, como nós vimos no Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, no próprio Tratado do Atlântico Norte e, a nível multilateral, por meio especialmente da Organização das Nações Unidas e outras agências, como a ONU-DC, a Organização das Nações Unidas para Drogas e Crimes, para que sejam realizadas ações conjuntas, inclusive por meio também da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, para que os Estados possam efetivamente combater o terrorismo por meio da cooperação internacional. Como mencionei na nossa aula 4 do curso ONU e Agenda de Segurança Internacional, um dos temas mais recentes da Agenda de Segurança Internacional e que mais causa dificuldades e preocupações para os Estados e para outros atores internacionais é a possibilidade de organizações, redes terroristas, apropriarem-se de armamentos nucleares. Então, por exemplo, se não for investido uma certa quantidade de recursos financeiros e humanos para a preservação, a proteção das armas nucleares, dos armamentos nucleares, ou mesmo armamentos químicos e armamentos biológicos que existam espalhados pelo mundo, a preocupação é de que redes terroristas podem se apropriar e se utilizarem essas armas de destruição em massa em seus atentados. Porém, não seria suficiente, a partir da percepção de alguns países, a exemplo do Brasil, a utilização de recursos financeiros e recursos humanos para a proteção das armas nucleares. Seria necessário também, justamente, a destruição completa de todos os arsenais nucleares do mundo, assim como dos arsenais químicos e arsenais biológicos. E, realmente, se considerarmos o potencial de destruição bélico por parte das redes terroristas, seria muito amplificado, não apenas pelos recursos humanos e financeiros que já dispõem, mas também com uma eventual posse de alguma arma de destruição em massa, os custos em número de vidas, em recursos econômicos, em questão geopolítica global, seriam inimagináveis para a segurança internacional dos Estados. Bom, diante disso, em 2002, a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução sobre armas de destruição em massa, a resolução 5783 de 2002, com o intuito de apresentar medidas para impedir terroristas de conseguirem armas de destruição em massa. Além disso, em 2004, com a resolução 1540, o Conselho de Segurança também buscou obrigar os Estados-membros a interromperem qualquer apoio a agente não estatal para o desenvolvimento, aquisição, produção, posse, transporte, transferência ou uso de armas nucleares, biológicas e químicas e seus meios de entrega. Em 2005, foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a Convenção Internacional para a Supressão de Atos de Terrorismo, terrorismo nuclear,
justamente tendo em mente os propósitos e os princípios da Carta das Nações Unidas relacionados à manutenção da paz e das seguranças internacionais e à promoção de boas relações e cooperação entre os Estados. Bom, além disso, a Assembleia Geral das Nações Unidas implementou em 2006 a Estratégia Global das Nações Unidas contra o terrorismo, criando inclusive um escritório de contra-terrorismo, um centro para o combate, Centro para a Articulação de Medidas contra Terrorismo no âmbito das Nações Unidas, compreendendo também um plano de ação. E essa Estratégia Global das Nações Unidas contra o Terrorismo de 2006 inclui, entre outras medidas, a condenação do terrorismo em todas as suas formas e manifestações, por constituir uma das mais sérias ameaças à paz e à segurança internacionais, como fora anteriormente reconhecido pelo próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas por meio de uma resolução vinculante, mas o papel da cooperação internacional, mais a necessidade de adoção de uma série de medidas para prevenir e combater o terrorismo, ou seja, medidas de prevenção e de repressão, além da adoção de medidas para fortalecer a capacidade dos Estados de prevenir e combater o terrorismo. Nesse diapasão, nós podemos citar, por exemplo, cursos que a Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, que tem sede em Lyon, na França, faz para vários estados, para diversos atores, para polícias ao redor do mundo, para ajudar em medidas de contra-terrorismo dos estados por meio da cooperação técnica. E medidas para assegurar o respeito aos direitos humanos para todos e o Estado de Direito como a base fundamental da luta contra o terrorismo. A adoção pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas do terrorismo como a possível ameaça à segurança internacional possibilita, em tese, em teoria, a invocação do capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, ou seja, a invocação, por exemplo, do artigo 42 da Carta das Nações Unidas, que autoriza o próprio uso da força nas relações internacionais, como vimos, uma das exceções à proibição contida no artigo 2º, parágrafo 4º da Carta das Nações Unidas, para implementar, possivelmente, uso da força para combater o terrorismo, como nós podemos perceber também em combates contra o Estado Islâmico por parte dos países membros do Conselho de Segurança que teriam essa autorização perante o direito internacional. Além da Organização das Nações Unidas, no âmbito multilateral, organizações regionais, tais como a Organização dos Estados Americanos, a OEA, criada em 1948, no contexto inicial da Guerra Fria, também implementaram instrumentos e mecanismos regionais para condenar o terrorismo e para combater o terrorismo por meio de ações de contra-terrorismo. Em 2002, logo após os atentados do 11 de setembro, a Organização dos Estados Americanos adotou a Convenção Interamericana contra o Terrorismo e criou também uma Comissão Interamericana contra o Terrorismo que se reúne regularmente para discutir a implementação da Convenção e o combate ao terrorismo no continente americano. Perante o direito internacional, o terrorismo pode ser tratado a partir de normas, por exemplo, sobre a prevenção e normas sobre repressão ao terrorismo. As normas de prevenção do direito internacional referem-se justamente à capacidade dos Estados e de outros atores internacionais em evitar, em coibir a presença de redes terroristas no mundo, em seus territórios, e a capacidade de essas redes terroristas conseguirem utilizar de meios ilícitos para promover ataques terroristas. E as normas de repressão caso ocorram esses ataques terroristas, quais medidas podem ser adotadas no âmbito doméstico dos países ou no âmbito internacional para combater, para punir as pessoas responsáveis por tais atos. Além disso, uma outra preocupação do direito internacional é com o State-Sponsored Terrorism, ou seja, o terrorismo patrocinado por estados, de modo que o Conselho de Segurança também já adotou resoluções vinculantes para os estados, de modo a desincentivar, impossibilitar, perante o direito internacional, que os estados pratiquem ou apoiem atos terroristas pelo mundo, seja no âmbito doméstico de seus estados, seja no âmbito internacional. Além disso, uma outra preocupação do direito internacional ao terrorismo
é que o combate ao terrorismo seja efetuado a partir da consciência da importância dos direitos humanos e do direito humanitário, de modo que o direito internacional não permite todos os meios para o combate ao terrorismo, a prevenção ao terrorismo, mas apenas os meios que estejam em consonância com o direito das gentes, especialmente os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o direito humanitário, como as 4 convenções de Genebra, criadas após a Segunda Guerra Mundial, e seus protocolos. Bom, os grupos terroristas, as redes terroristas no mundo contemporâneo, são objeto de dissenso entre os Estados. Não há um consenso sobre quais organizações seriam necessariamente grupos terroristas. Alguns dos grupos elencados, tanto pela própria Organização das Nações Unidas, como por outros estados, como países, sugerem, e isso está aberto a dissensos nas relações internacionais, como alguns grupos terroristas Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Talibã, o Boko Haram, o Hezbollah, Hamas, Farc, entre muitas outras. O número de grupos terroristas apresentados, seja por estados, seja por organizações internacionais, alcança as dezenas de grupos, e esses, embora não seja uma lista oficial dos principais grupos terroristas do mundo, são alguns dos grupos mais conhecidos, mais apresentados na mídia e aos quais algumas organizações e alguns países fazem referências quando listam determinados grupos terroristas. Bom, chegamos ao fim de mais um bloco do nosso curso A ONU e a Agenda de Segurança Internacional. Muito obrigado pela participação. Nos vemos em breve no próximo bloco e até já. Pode começar já. Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um bloco do nosso curso A ONU e a Agenda de Segurança Internacional. Nós estamos na aula 6 do nosso curso. Nas primeiras aulas, nós abordamos a Agenda de Segurança Internacional, a Organização das Nações Unidas, as operações de paz da ONU, desarmamento e não proliferação e terrorismo internacional. Neste bloco, abordaremos o tema do crime organizado transnacional, uma outra preocupação de grande importância para a Agenda de Segurança Internacional e para a atuação da Organização das Nações Unidas e seus Estados-membros. Bom, no século XXI, cada vez mais o crime organizado transnacional representa um importante tema para as relações internacionais, especialmente porque os avanços tecnológicos, informacionais, comunicacionais têm possibilitado uma atuação cada vez mais abrangente de diversas organizações voltadas para cometer ilícitos transnacionais. Dessa forma, o combate, a prevenção e o combate ao crime organizado transnacional representa um tema importante para a articulação entre os Estados e tem implicações políticas, econômicas e securitárias, que é o nosso principal interesse neste curso. O crime organizado transnacional é a manifestação da abrangência global e da complexidade técnica das atividades delitivas, além de englobar praticamente todas as ações criminais motivadas pelo lucro e cometida por grupos organizados envolvendo mais de um país. Um artigo que eu recomendo a leitura fortemente é do diplomata Ricardo dos Santos Poleto, Crime Organizado Transnacional, Convenção de Palermo e a Contribuição Brasileira, que aborda como a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional foi adotada no âmbito da Organização das Nações Unidas, aborda como ocorreu a evolução no sistema multilateral das conferências, convenções, acordos, resoluções, sugestões
para o combate ao crime organizado transnacional e serve de referência também para o aprofundamento das matérias da nossa aula de hoje. Aqui nós podemos ver um gráfico dos principais fluxos do crime organizado transnacional, que são claramente difíceis de serem medidos, mas existem informações a partir dos próprios mecanismos de segurança pública, das instituições referentes à segurança pública dos estados, em colaboração com outras agências internacionais e organizações internacionais, tais como a Organização das Nações Unidas e a Organização Internacional de Política Criminal, a Interpol, com sede em Lyon, na França, para medir, avaliar quais são os principais fluxos do crime organizado transnacional e, dessa forma, estabelecer sugestões mais adequadas, tanto de prevenção como de combate. Dentro desses fluxos de crimes organizados transnacionais, nós podemos ver, por exemplo, tráfico de pessoas, inclusive tráfico de mulheres. Nós podemos ver a venda de drogas ilícitas, a exemplo de heroína. Nós podemos ver tráfico de animais silvestres, que são proibidas também pelo direito doméstico, pelo direito internacional dos Estados, mas que acabam acontecendo justamente por seu valor no mercado internacional. Também tráfico de ouro partindo da África, por exemplo, além de pirataria na costa da Somália ou no Golfo da Guiné, por exemplo, que são dois dos problemas com os quais os Estados também devem lidar por meio de cooperação internacional para impedir a prática desse crime organizado. Além disso, nós temos a venda de armamentos pelo mundo, seja, por exemplo, um fluxo nós podemos ver pelo mapa, entre Estados Unidos e América Central, ou também do Oriente Médio e da África para a Europa, são diversas as redes. Outra que nós vamos abordar também em um próximo bloco do nosso curso, sobre a questão das drogas e o narcotráfico, mas também a produção, a venda de cocaína como parte também do crime organizado transnacional e o tráfico de pessoas e de migrantes, como eu falei, que muitas vezes são convidados a viajarem para outros locais, inclusive com promessas de enriquecimento, de fama, de poderem se tornar, por exemplo, jogadores de futebol, modelos, ou conseguir um emprego, estudar, trabalhar em um local. E essas redes do crime organizado transnacional se aproveitam da vulnerabilidade dessas pessoas e conseguem conduzi-las, levá-las a locais e não realizam suas promessas. Em vez disso, fazem com que essas pessoas passem momentos muito difíceis de sua vida. A definição de crime organizado. O crime organizado envolve grupos que operam crimes regularmente, com motivações predominantemente econômicas e, em sua maioria, de prejuízo difuso. Além disso, o crime organizado desenvolve capacidades organizacionais, coercitivas, técnicas e políticas, as quais possibilitam a execução organizada de crimes. Em relação ao crime transnacional, o crime transnacional envolve a prática de crimes em 2 ou mais estados e pode ser dividido em crimes contra a pessoa, crimes financeiros e crimes cibernéticos. Nós vamos falar um pouco mais também sobre crimes cibernéticos em um próximo bloco. Além disso, relacionado aos crimes transnacionais, os crimes contra a pessoa compreendem, como já mencionei alguns, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas, o tráfico de armas e munições, o contrabando de imigrantes e o deslocamento forçado de pessoas, que nós vimos também no mapa. Os crimes financeiros, por sua vez, compreendem a corrupção, a lavagem de dinheiro e a falsificação de moedas. E os crimes cibernéticos compreendem os crimes que têm como alvo ou fazem uso das redes globais de computadores. Redes de crime organizado transnacional. Nós comentamos no último bloco do curso sobre as redes terroristas, que têm comando difuso e uma ação descentralizada em várias partes do mundo e que conseguem, por meio da utilização dos avanços técnicos, informacionais, científicos, comunicacionais, articular uma atuação conjunta a nível internacional. A atuação do crime organizado transnacional é similar a esse tipo, conformando redes difusas, esparsas e flexíveis, e
nós podemos dizer que constituem atores não estatais desterritorializados, justamente por não estarem fixados em apenas o território de um país. A atuação das redes de crime organizado transnacional envolve atividades tais como o acúmulo de riqueza, tanto de atividades ilegais quanto de investimentos em negócios legítimos, o cometimento de atos de violência, intimidação e ameaças, a penetração, a cooptação e o enfraquecimento das instituições estatais e a capacidade de governança, exploração dos sistemas financeiros mundiais por meio de subversão, manipulação e distorções dos mercados e das economias globais, além da facilitação do financiamento de ações terroristas. Recentemente, especialmente a partir da segunda metade do século XX, a agenda internacional sobre o crime organizado transnacional ampliou-se sobremaneira, especialmente em razão da crescente capacidade de articulação e atuação dessas redes de crime organizado transnacional, seja em uma escala local, seja em uma escala regional, assim como em uma escala global, incentivando não apenas os estados e as organizações internacionais, mas também outros atores internacionais importantes para atuarem de modo a prevenir e combater a prática de ilícitos transnacionais. Em 1985, um congresso realizado na Itália, em Milão, o Congresso das Nações Unidas sobre a prevenção do crime e tratamento de criminosos, serve como marco simbólico importante da atuação a nível multilateral no seio das Nações Unidas para o combate, para a prevenção dos crimes organizados transnacionais, assim como para o tratamento dos criminosos, as pessoas culpadas por cometerem esses crimes. O tema do Congresso foi Novas Dimensões da Criminalidade e Prevenção do Crime no Contexto do Desenvolvimento, Desafios para o Futuro da Cooperação Internacional. O tema do Congresso realizado em Milão, em 1985, demonstra claramente que a prática de ilícitos transnacionais está intimamente relacionada com o desenvolvimento, de modo que a promoção do desenvolvimento, como nós abordamos na aula sobre a Organização das Nações Unidas, o desenvolvimento sustentável engloba os ambientes, as esferas ambiental, econômica e social. Desse modo, o crime organizado transnacional mina, de certa forma, os esforços da comunidade internacional e dos Estados em prol do desenvolvimento sustentável, ao promover justamente atitudes ilícitas, práticas econômicas de fraude, corrupção, além de crimes contra a pessoa que ferem seus direitos humanos, como o tráfico de pessoas, dentre outras atividades. Em 1988, por sua vez, a ONU adotou a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, também representando um marco tanto para a questão das drogas e o narcotráfico, seu combate, como para o crime organizado transnacional. Em 1994, a Conferência Mundial Ministerial sobre Crime Organizado Transnacional foi realizada também na Itália, dessa vez na cidade de Nápoles, congregando o maior número de estados já reunidos até aquele momento para debater os desafios da criminalidade internacional. Essa conferência mundial resultou na adoção de dois documentos importantes, o Plano de Ação Global contra o Crime Organizado Transnacional, em 94, e também em 94, a Declaração Política de Nápoles. Em 1995, em um congresso realizado no Cairo, no Egito, sobre a prevenção do crime e da justiça criminal, esse congresso propiciou um renovado debate a respeito do potencial da ameaça da criminalidade transnacional. Sob recomendação desse congresso, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou diversos documentos, entre os quais a Declaração sobre Crime e Segurança Pública, a Declaração contra a Corrupção e o Suborno em Transações Comerciais Internacionais e o Código de Conduta Internacional para Oficiais Públicos. Em 1996, em 2000, melhor dizendo, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, também conhecida como a Convenção de Palermo, foi adotada pela Organização das Nações Unidas e representa o principal instrumento multilateral na atualidade relacionado ao enfrentamento aos ilícitos transnacionais. Quando os Estados-membros aderem à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional,
eles devem adotar, no âmbito interno, uma série de medidas, tais como a tipificações de crimes, a adoção de mecanismos de extradição e a prestação de cooperação jurídica internacional. Ou seja, a cooperação tem todas as características de um acordo vinculante para os estados que a aderem. Em 2010, outro marco significativo foi a reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o crime organizado transnacional, que resultou na declaração política para o encontro especial de alto nível sobre crime organizado transnacional. Falando um pouco mais agora sobre a Convenção de Palermo, de 2000, seu objetivo é justamente o de promover a cooperação internacional para tanto prevenir como combater mais eficientemente, mais eficazmente, a criminalidade organizada transnacional. Ela está dividida em 41 artigos e 5 seções que tratam sobre as disposições iniciais do tratado, além da criminalização, além de cooperação internacional, a implementação de assistência técnica e as disposições finais do acordo. Criminalização na Convenção de Palermo justamente determina a tipificação penal de alguns crimes considerados mais graves ou sérios e que são definidos por uma pena superior a igual ou 4 anos. Quais sejam participação em grupos criminosos transnacionais, lavagem de dinheiro, corrupção e obstrução de justiça. A Convenção de Palermo também decidiu adotar protocolos para tratar de uma forma um pouco mais extensa determinados assuntos que demandariam, na percepção dos Estados-membros, nos Estados-partes da Convenção de Palermo, uma atenção especial relacionada ao tráfico de pessoas, o tráfico de imigrantes, o tráfico de armas e munições. A Conferência das Partes é justamente onde os Estados-partes da Convenção de Palermo se reúnem regularmente para revisar a implementação do acordo, por meio tanto do intercâmbio de informações, como da mobilização de recursos e da cooperação, seja com organizações internacionais, seja com organizações não governamentais. Em 2003, também um outro marco importante no combate ao crime organizado transnacional foi a adoção da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, também conhecida como Convenção de Mérida, e que constitui atualmente o principal instrumento multilateral relacionado ao enfrentamento à corrupção, definindo crimes de corrupção tais como os crimes de desvio de verbas, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, suborno, além de outros, e definindo procedimentos que promovam a transparência e a cooperação jurídica e técnica entre os Estados-partes da Convenção de Mérida. A Convenção de Mérida, assim como a Convenção de Palermo, também instituiu uma conferência das partes, nas quais os Estados-partes podem se encontrar e transmitir informações uns aos outros a respeito da implementação, das dificuldades técnicas, das conquistas de cada um desses Estados na condução dos objetivos da Convenção de Mérida. Atualmente, também, no âmbito da Agenda de Segurança Internacional, nós podemos ver um regime internacional de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, que pode ser qualificado tanto como um crime de corrupção, quanto como um crime organizado transnacional, e que baseia-se na percepção de que a forma mais eficiente, a melhor forma possível para se prevenir e combater os crimes de lavagem de dinheiro é o bloqueio ao financiamento, ou melhor, aos crimes organizados transnacionais, é o bloqueio ao financiamento desses crimes. Para isso, em 1990, foi criado o Grupo de Ação Financeira Internacional, o GAF, que reúne diversos estados, no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com sede em Paris, na França, e que representa atualmente o principal foro para discutir questões sobre a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e definir parâmetros internacionais e acompanhar o cumprimento dos países por meio de avaliações periódicas. O Grupo de Ação Financeira Internacional, o GAF, adotou recentemente uma lista com 40 recomendações para o combate à lavagem de dinheiro. Cada um dos estados deve buscar adequar as recomendações do GAF às suas realidades domésticas para que o combate seja realizado da melhor forma possível, de acordo com as suas instituições, suas legislações e suas condicionalizantes. Além disso, o GAF adotou também 9 recomendações especiais para o combate ao financiamento ao terrorismo, justamente para desincentivar
as redes terroristas e o seu funcionamento. E, no Brasil, nós temos o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que esteve na mídia recentemente, que recebe, examina e identifica as ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades competentes para a instauração de procedimentos. No âmbito da Organização das Nações Unidas, o Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes, o UNODC, foi criado em 97 como uma agência especializada do sistema ONU e tem o objetivo de apoiar os países membros na implementação de diversas convenções, entre as quais a Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional, a Convenção de Palermo, além da Convenção da ONU sobre Drogas e da Convenção da ONU sobre Terrorismo. O logo do UNODC. E um papel importante relacionado ao crime organizado transnacional é a Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, que havia comentado anteriormente, que foi criada em 1923, portanto, no período entre guerras, tem sua sede em Lyon, na França, e é a principal organização internacional para articular a cooperação entre as polícias criminais dos diversos estados e ajudar a coordenar tanto a cooperação entre as instituições policiais do mundo, como entre outros atores internacionais e outras organizações internacionais, por meio de um banco de dados criminais e redes de comunicação que facilitam a comunicação entre os estados. Cabe lembrar, a Interpol não é uma polícia com atuação internacional, com um corpo de funcionários que possam aplicar convenções, aplicar lei e o direito internacional em todos os estados. Não funciona dessa forma. A Interpol busca facilitar a cooperação entre os estados e conta com pontos focais em cada um dos estados partes do acordo constitutivo da Interpol, que se comunicam entre si e que no Brasil, por exemplo, a Polícia Federal desempenha o papel de ponto focal da Interpol. Além disso, a Interpol fornece suporte para a investigação, o conhecimento e o treinamento para a aplicação da lei em todo o mundo, na luta contra 3 áreas principais do crime organizado transnacional, quais sejam o terrorismo, o crime organizado e o crime cibernético. Além disso, em 2016, um caso relacionado ao crime organizado transnacional foi a publicação dos Panama Papers, relacionados a paraísos fiscais. Tem-se a impressão, muitas vezes, que os países em desenvolvimento são os principais polos relacionados ao crime organizado transnacional. Muitas vezes essa impressão é mediatizada por meio de filmes, de notícias, de artigos, de modo que esses países seriam mais propensos ou mais propícios a abrigarem práticas criminosas do crime organizado transnacional. Porém, os Panama Papers foram documentos confidenciais obtidos e divulgados na imprensa que forneceram várias informações sobre como milhares de empresas em paraísos fiscais offshore atuavam, incluindo também as atividades de seus administradores e acionistas, e os Panama Papers demonstraram também que os principais operadores dos fluxos financeiros ilícitos, ao contrário da crença popular, da crença midiática de que viriam de países em desenvolvimento, vem também de países desenvolvidos, vem sobretudo de países desenvolvidos, a exemplo de Hong Kong, pertencente à China, Reino Unido, Estados Unidos e Suíça. Cabe lembrar, paraísos fiscais são os países ou territórios que dispõem de leis facilitadoras da aplicação de capitais estrangeiros com alíquotas de tributação muito baixas ou nulas, como as Ilhas Caimã, por exemplo. Muitos desses crimes organizados transnacionais são facilitados justamente por empresas e contas offshore que são abertas em territórios beneficiários desse estatuto de paraíso fiscal. E são propícias também para incentivar a proliferação dos crimes organizados transnacionais e da lavagem de dinheiro. Como vimos, existem mecanismos de combate, de prevenção a essas redes. Bom, chegamos ao final de mais um bloco do nosso curso A ONU e a Agenda de Segurança Internacional. Muito obrigado pela atenção. Espero vê-los em breve no próximo curso, no próximo bloco, e até lá.
eu vou só no banheiro rapidinho. Ô, Gelton, faltam 11 minutos aqui, acho que poderia também aumentar um pouquinho, por favor. Ei. Vamos comer? Obrigado. Ainda tem mais Não acaba isso, não? 3 blocos. É porque eu fiz, são 9 blocos. Tem um ali que eu até, tipo assim, eu queria ter Tá tirado. falando demais. Não, mas pior que eu nem tô falando tanto assim, eu tô sendo conciso. Eu Falando dei de quê? Agenda de Segurança Internacional. Primeiro bloco foi sobre a Agenda de Segurança Internacional, depois sobre a ONU, operações de paz, depois desarmamento e não proliferação, terrorismo, agora foi crime organizado transnacional, agora é questão das drogas e narcotráfico, depois crimes cibernéticos de alcance global, depois segurança ambiental, alimentar, energética e humana. Haja coisa, né? Arrasou. Acho que tá ficando legal. Até eu vou assistir depois pra ver se foi tudo certinho. Vai, ajuda nós a divulgar também. Não, pode deixar. Vou sim. Você vai famoso. Você acha que quando que deve liberar? Semana que vem? Ai, nós vamos liberar rápido porque a gente precisa desse negócio lá. Pra quando que vocês estão, tipo, querendo... Deve ser semana que vem. Deve liberar até sexta semana que vem. Ah, tá. Provavelmente. Dia tá cheio aí também, não? O quê? Dia tá cheio aí também? Cheio de quê? Cheio, muita coisa pra fazer. Seu dia está cheio de muitas coisas. O quê? É cedinho. Hã? Você trabalha aqui? Quase não tá cheio, né? Trabalhou aqui não? Hã? Trabalhou aqui não? Pois é, né? Fica de saudade, inclusive, assim, dá vontade. Nem Mas... trabalhou não, então? Agora não dá por causa do concurso, né? Antes eu devia ter voltado de novo, ficado mais um pouco. Pode voltar. Mas agora do estudo concurso, te falei ontem que saiu, né, o Tá bom. edital. O pau vai quebrar agora. Deixa eu falar que ainda tem que falar mais um cadinho, deve dar mais 1 hora. Até já. Bom almoço.
lembro que a Maria falou assim, obrigado. A Maria falou comigo, ela me chamou semana passada, tipo assim, na terça-feira a gente conversou. Ela queria que eu viesse na semana passada, mas fazer isso daí demora bastante tempo. Fazer todos os slides, assim, então só deu pra essa semana. Mas pelo jeito tava querendo, parece que você quer divulgar bem rapidinho. Já vai começar? Vou daqui 2 minutinhos. Aham. Pronto, Gelton, podemos começar, por favor. Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos ao 7º bloco do nosso curso A ONU e a Agenda de Segurança Internacional. Nos primeiros blocos abordamos a Agenda de Segurança Internacional, a Organização das Nações Unidas, as operações de paz da ONU, desarmamento e não proliferação, terrorismo internacional, crime organizado transnacional e agora vamos abordar a questão das drogas e o narcotráfico, um dos novos temas da Agenda de Segurança Internacional, que cada vez mais adquire atenção de estados, organizações internacionais, outros atores internacionais, especialmente em face do crescente avanço da tecnologia, das inovações, das comunicações que facilitam a utilização ampliada de ilícitos e... Gerson, vou te pedir só uma coisa, por gentileza. Eu vou começar de novo, porque o tempo vai zerar aqui agora, está dando 2 minutos. Aí, se puder vir aqui, por favor.
É porque eu vi que vai apitar, eu pensei, prefiro acabar agora. Só 2 minutos também. Será que põe ponteiro? Pode botar uma hora, por favor. Acho que eu falei, eu sei se eu falei Gerson, desculpa, Gelton. Pode deixar isso, me dá as mesmas? Pode deixar isso aí. As próximas são mais curtinhas. Aí, obrigado. Vou esperar para colocar. Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um bloco do nosso curso A ONU e a Agenda de Segurança Internacional. Nos outros blocos nós tratamos a composição contemporânea da Agenda de Segurança Internacional, a Organização das Nações Unidas, desarmamento e não proliferação, operações de paz, tráfico internacional, crime organizado transnacional e agora no nosso bloco 7 nós vamos tratar sobre a questão das drogas e o narcotráfico. Outro dos novos temas da Agenda de Segurança Internacional, que especialmente a partir da segunda metade do século XX e no início do século XXI, começaram a atrair a atenção em uma escala cada vez maior de estados, organizações internacionais e outras instituições para discutir e debater melhores maneiras de se debelar a questão das drogas e a prática do narcotráfico. Bom, tanto a questão das drogas como o narcotráfico, como eu acabei de mencionar, compõem esses novos temas de estudo das relações internacionais, especialmente da Agenda de Segurança Internacional, e constitui uma das principais preocupações globais em matéria de criminalidade organizada transnacional. Assim como outros temas da Agenda de Segurança Internacional, lidar com a questão das drogas e do narcotráfico demanda algum grau de cooperação internacional para além de políticas domésticas relacionadas ao combate ao narcotráfico e ao controle das drogas ilícitas. Isso porque as redes de narcotráfico, assim como outras redes do crime organizado transnacional e redes terroristas, por exemplo, atuam muitas vezes de forma descentralizada e sem estarem localizadas necessariamente em apenas um país, de modo que nós chamamos essas redes de atores não estatais desterritorializados. Bom, o problema mundial das drogas. Mesmo que a utilização, a produção, a fabricação, a venda de drogas não seja drogas ilícitas, não seja recente na história da humanidade, o tratamento pela comunidade internacional em nível mundial essa questão passou a ser enfatizado, especialmente no século XX e predominantemente após a criação da Organização das Nações Unidas em 1945. E, além disso, nas últimas décadas, como mencionei também, fenômenos como a globalização, a expansão do sistema de produção capitalista, a demanda por drogas ilícitas acabou aumentando significativamente, e o que gera implicações tanto para a saúde pública como para a segurança pública. E, anualmente, bilhões e bilhões de dólares são gastos nos mercados de drogas ilícitas e são oferidos por redes de narcotráfico, especialmente com venda de maconha, cocaína, heroína e drogas sintéticas. Aqui nós temos alguns dos fluxos do narcotráfico, muitas vezes saindo da América do Sul, por exemplo, e indo em direção à Europa, em direção à América do Norte, saindo do Sudeste Asiático também e indo em direção a outros continentes, saindo da Europa também, indo para a América do Sul, para o Oriente Médio, para a Ásia, para a América do Norte, há um alcance global dessas estruturas de narcotráfico.
que são relatadas, inclusive, muitas séries recentemente têm abordado também a questão do narcotráfico, seja a série Narcos, por exemplo, que mostra um relato, uma versão de como atuam essas redes relacionadas ao narcotráfico. A definição do tráfico de drogas é um comércio ilícito global que envolve o cultivo, a fabricação, a distribuição e a venda de substâncias sujeitas às leis de proibição de drogas. Essas leis de proibição de drogas, elas podem ser tanto adotadas internamente no âmbito doméstico dos estados, por seus ordenamentos jurídicos, como também por acordos de cooperação, acordos de direito internacional em determinada região ou no âmbito multilateral. A União Europeia, por exemplo, pode adotar determinadas legislações que proíbam determinadas drogas no ambiente do espaço europeu, assim como a Organização dos Estados Americanos pode elaborar uma convenção que seja válida para o âmbito regional americano, de acordo com as preocupações eminentemente relacionadas à saúde pública e à segurança pública dos Estados americanos. Em relação à questão das drogas, costuma-se diferenciar os países produtores e os países de trânsito e os países consumidores. Muitas vezes, porém, os países acabam desempenhando vários desses papéis. Não há uma separação nítida entre países produtores, países de trânsito, países consumidores. Haja vista que muitos deles podem produzir algumas drogas, ser um país de trânsito para outras drogas e consumirem outras drogas. Diante disso, o princípio da responsabilidade compartilhada no direito internacional distribui a responsabilização pelo narcotráfico entre os países produtores, os países de trânsito e os países consumidores. Então, a culpa não deve recair apenas, a culpa ou a preocupação e os gastos e investimento de pessoas e recursos, tanto humanos como financeiros, no combate ao narcotráfico, não devem caber apenas aos países produtores, mas também aos países de trânsito e aos países consumidores. Por exemplo, o combate em aeroportos, em alfândegas, para dificultar o acesso de redes de narcotráfico, ou a atuação conjunta em prol de investigação, da acusação e do julgamento dessas redes de narcotráfico, por ser um problema eminentemente transnacional. Algumas das consequências do narcotráfico para a sociedade envolvem as questões de saúde pública, de segurança pública, como mencionado, de regulamentação, de criminalização, influindo inclusive nos ordenamentos jurídicos, especialmente no direito penal dessas sociedades, as quais devem ser consideradas na formulação de políticas públicas nacionais e na elaboração de convenções internacionais. Algumas das quantidades de drogas utilizadas, de usuários de drogas em 2016, para, por exemplo, maconha, cocaína, êxtase, anfetamina e outras drogas em milhões de pessoas espalhadas ao redor do mundo. A agenda internacional sobre a questão das drogas, como eu mencionei, começa a ganhar uma força nítida a partir do início do século XX, mas começa a ser ainda mais preponderante como tema da agenda internacional, especialmente da agenda securitária internacional. E, em 1912, um marco importante foi a Convenção Internacional do Ópio, assinada para regular a produção, a utilização, o consumo e o comércio do ópio no mundo. Em 1961, após a criação da ONU, em 1945, tem-se a adoção da Convenção Única sobre Drogas Narcóticas e, 10 anos depois, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas. Além disso, logo no ano da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, assume uma política de guerra às drogas, na qual ele buscava o combate e a proibição ao narcotráfico e às drogas ilícitas, entendidas como um grande problema à época e também no presente, de segurança pública e de saúde pública dos Estados Unidos. Essa guerra às drogas, iniciada pelo presidente Richard Nixon, resultou em instituições públicas de combate ao narcotráfico e às drogas ilícitas, além de iniciativas de cooperação internacional lideradas pelos Estados Unidos, a exemplo de iniciativas de cooperação dos Estados Unidos
com a Colômbia e o México para a prevenção e o combate às drogas ilícitas. Porém, haja vista que essa política foi adotada há exatos 50 anos, em 1971, a guerra às drogas não foi bem sucedida em seu intento de diminuir, de combater e de anular os efeitos do narcotráfico sobre as sociedades, tendo em vista que em 2021 mantém-se ainda um alto percentual de consumo de drogas no mundo, de produção às drogas e da atuação do narcotráfico em escala cada vez mais mundial. Em 1987, ainda no âmbito das Nações Unidas, é adotada a Declaração da Conferência Internacional sobre o Abuso e o Tráfico de Drogas Ilícitas. Um ano depois, a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas reforça o arcabouço normativo jurídico da organização. Em 1998, é realizada a primeira sessão especial da Assembleia Geral sobre o problema mundial das drogas, com a participação de chefes de Estado, de governo e diplomatas de todos os países. Geralmente, as sessões especiais da Assembleia Geral acontecem no período do debate geral da Assembleia Geral, realizado em setembro, com a presença desses líderes mundiais, para discutir alguns problemas específicos. Em 1998, assim como em 2016, foi discutido o problema mundial das drogas em reconhecimento a como esse problema é um problema realmente mundial, ou seja, não são apenas alguns países, como às vezes os que mais aparecem na mídia, a gente poderia citar Estados Unidos, Europa, Colômbia e México, muitas vezes, Brasil, mas também outros países que lidam com esse problema, que buscam lidar com o problema das drogas. Em 2016, também foi um marco importante para a cooperação regional na América do Sul, foi a reunião ministerial do Cone Sul sobre segurança nas fronteiras, com a participação do Brasil e de outros países do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, para discutir em âmbito ministerial, em nível de ministros, a questão da segurança nas fronteiras, nos quais foi abordada também a questão das drogas em reconhecimento à porosidade das fronteiras na América do Sul, por exemplo, na Amazônia, em que se é muito difícil combater eficientemente o narcotráfico e outros problemas de crime organizado transnacional, e um reconhecimento de que a segurança nas fronteiras da América do Sul, assim como também de outros países, só é possível a partir de algum grau de articulação e cooperação entre os estados fronteiriços. Em 2018, por sua vez, por iniciativa da administração Donald Trump nos Estados Unidos, ocorreu a chamada global para a ação contra o problema global das drogas, a qual foi assinada por mais de 120 países presentes em um evento paralelo ao debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro daquele ano. Em relação aos órgãos multilaterais que buscam discutir e criar medidas para a implementação dessas convenções e declarações relacionadas à questão das drogas, está a Comissão das Nações Unidas sobre Drogas Narcóticas, que foi criada em 1946 e atualmente é o principal órgão formulador de políticas relacionadas às drogas, ao desenvolver estratégias sobre o controle internacional das drogas e apresentando recomendações para solucionar este problema. Além disso, o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, o ONU-DC, que também é uma das agências especializadas das Nações Unidas, que tem o objetivo de implementar determinadas convenções, tais como as convenções de combate ao crime organizado transnacional, do terrorismo e do narcotráfico. Em 2020, foi realizada a 63ª reunião da Comissão sobre Drogas Narcóticas das Nações Unidas e com a orientação e a supervisão do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes. Além do âmbito multilateral, nos órgãos regionais para discutir a questão das drogas, está a importante Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas, que funciona no âmbito da Organização dos Estados Americanos e que decidiu, inclusive, em 2010, a adotar a estratégia hemisférica sobre droga válida para o continente americano, para a articulação cooperativa entre esses estados americanos. Chegamos ao fim de mais um bloco do nosso curso A ONU e a Agenda de Segurança Internacional. Obrigado por
terem permanecido até agora e nos veremos em breve no próximo bloco. Até lá. Ok, podemos começar? Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um bloco do nosso curso A ONU e a Agenda de Segurança Internacional para a 8ª aula sobre crimes cibernéticos de alcance global. No início do nosso curso, abordamos temas sobre a estrutura da atual Agenda de Segurança Internacional, o papel da Organização das Nações Unidas, o funcionamento das operações de paz, temas relacionados ao desarmamento e à não proliferação, além do terrorismo internacional, dos crimes organizados transnacionais, da questão das drogas e o narcotráfico, e agora, crimes cibernéticos de alcance global, também uma das principais preocupações recentes na agenda de segurança internacional, que envolve, em alguma medida, todos os estados e atores internacionais. Bom, os crimes cibernéticos de alcance global são consequência, justamente, dos avanços tecnológicos iniciados com a revolução técnico-científica e informacional na segunda metade do século XX. A propagação dos meios de comunicação e a crescente utilização da internet e de redes sociais e os avanços em sistemas de informática e criação de computadores estimula em muito preocupações com a segurança também na internet, seja a segurança dos próprios indivíduos, a segurança de empresas, a segurança de estados, a segurança de organizações internacionais. Por exemplo, questões relacionadas à proteção de dados elementares para a segurança nacional de um país. Você precisa de determinadas estruturas e legislações e técnicos capazes de fazer frente aos desafios impostos por redes organizadas que buscam cometer ilícitos também no âmbito cibernético. Como falei, as novas tecnologias têm um papel determinante, ao mesmo tempo, em estimular a crescente dificuldade ao combate aos crimes cibernéticos de alcance global, mas também provém oportunidades para que os estados possam aperfeiçoar suas estruturas capazes de promover a segurança de sua população, a segurança de suas instituições e a segurança internacional de forma geral. Os crimes cibernéticos de alcance global estão relacionados aos conflitos do futuro ou conflitos de natureza híbrida. Nós encontramos esses dois termos na doutrina e em diversos documentos, como o Livro Branco de Defesa Nacional e a Estratégia Nacional de Defesa, ou a Política Nacional de Defesa. E o Brasil, no caso, o Brasil, assim como outros países, busca promover ações de combate que ocorram em conjunto com operações de natureza irregular, de guerra cibernética e de operações de informação, entre outras, com atores estatais e não estatais, tanto no ambiente real como no ambiente informacional. O crime cibernético, como nós havíamos mencionado na aula sobre os crimes organizados transnacionais, insere-se no âmbito dos ilícitos internacionais e é manifestação da abrangência global e da crescente complexidade técnica das atividades delitivas. E o crime cibernético, cada vez mais, é uma preocupação por colocar em risco a integridade de infraestruturas sensíveis
essenciais à operação e ao controle de diversos sistemas e órgãos diretamente relacionados à segurança nacional. Por exemplo, se um país consegue implementar um programa de violação dos dados de segurança de determinado país ou de sua população, ou implementar algum tipo de utilização criminosa de redes sociais ou de redes além da internet, como a Deep Web, por exemplo, como que os estados podem manter suas infraestruturas e suas instituições intactas? Imagine o caso, por exemplo, de um ataque que consiga desligar as plantas nucleares ou as plantas energéticas de um país. A desestruturação que isso poderia causar em nível, não somente em nível doméstico, também em nível regional e mundial. Ou então, por exemplo, a inutilização da internet em determinado país, em determinado contexto, como foi utilizada já por alguns países no contexto da Primavera Árabe, no início da última década, quando países conseguiram inutilizar a utilização da internet e de redes sociais por parte de manifestantes pró-democracia no Oriente Médio e no Norte da África, e que não necessariamente configura um crime cibernético, mas que configura, sim, uma nova forma de problema a ser lidado no âmbito da agenda de segurança internacional, pois está relacionado também à própria proteção dos direitos humanos inscritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos pactos internacionais dos direitos civis e culturais e direitos econômicos, sociais e culturais. Além disso, a questão da utilização da internet e da rede mundial de computadores, de redes sociais, os diversos aparelhos que têm proliferado a partir das inovações tecnológicas recentemente, estimula a potencialidade, possível utilização de guerras cibernéticas, que corresponde ao uso ofensivo e defensivo de informações e sistemas de informações para negar, explorar, corromper ou destruir valores do adversário baseados em informações, sistemas de informação e redes de computadores, sendo que os alvos podem ser militares ou civis. Os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, a China, o Brasil, Irã, Israel, entre muitos outros países, já possuem estruturas institucionais em seu âmbito doméstico que buscam preservar a segurança desses países e preparar esses países para o caso da eclosão de uma guerra aberta no ambiente cibernético. Existe, por exemplo, acusações de que teriam ocorrido atos relacionados à guerra cibernética entre, por exemplo, Estados Unidos e Irã, ou Estados Unidos e China, ou entre países europeus e Rússia. Muitos desses casos provam que existe a possibilidade real de uma guerra cibernética que corresponderia, como vimos, a um conflito híbrido, na qual não apenas a utilização da força física e muitas vezes tem um potencial ainda mais destrutivo do que a própria força física, enquanto a força física demanda o fluxos de pessoas, de combatentes, de tanques para determinada região, o seu alcance é limitado pelas estruturas físicas, mas com a utilização das estruturas cibernéticas, um país poderia, como mencionei, desativar os sistemas de transporte, o sistema de internet, o sistema de energia desses países, provocando um caos generalizado na sociedade que corresponderia a uma guerra cibernética. O direito internacional, por sua vez, ainda não é plenamente capaz, embora existam normas que possam ser aplicadas ao espaço cibernético, como as normas dos direitos humanos também, ou poderiam ser aplicadas, talvez, normas do direito internacional humanitário à utilização do meio cibernético, mas ainda é um espaço de uma certa controvérsia no direito internacional. A defesa cibernética já corresponde, por sua vez, ao conjunto de ações defensivas, exploratórias e ofensivas a cargo do aparato de defesa do Estado, visando a prevenir ou contra-atacar ações de outrem. A defesa cibernética é justamente a resposta que os Estados buscam implementar, utilizar, desenvolver, elaborar para se protegerem de eventuais guerras cibernéticas ou ataques cibernéticos.
A questão da segurança cibernética relaciona-se, em grande medida, à própria soberania dos Estados. É pacífico de que a concentração de poder militar tradicional por Estado pode não se traduzir em preponderância no espaço cibernético. Desse modo, existem países que podem dispor de uma grande força militar tradicional, mas que talvez não tenham essa mesma capacidade no espaço cibernético. Seria uma forma, talvez, de conseguir contrabalancear o poder militar de um Estado, calculado, por exemplo, em número de soldados, em número de armamentos, em desenvolvimento desses armamentos, em número de tanques, helicópteros, aviões, navios, entre outros, e simplesmente pelo domínio da utilização do espaço cibernético, desenvolvimento de programas maliciosos, por exemplo, você conseguiria, de alguma forma, compensar essa falta de poder militar tradicional. E, nas relações internacionais contemporâneas, o espaço cibernético configura-se como um ambiente de bastante incerteza. Desse modo, os Estados preferem abdicar o mínimo possível da soberania para poder maximizar o seu poder nacional e, muitas vezes, evitam, por conta disso, adentrarem em acordos internacionais relacionados ao espaço cibernético. Justamente por isso, o êxito em gerar legislação internacional ainda é muito limitado em âmbito mundial, de modo que o momento atual caracteriza-se por discussão incipiente em torno de princípios e regras de conduta para os Estados no ambiente global da informação. Algumas dessas discussões são realizadas, por exemplo, na Organização das Nações Unidas, outras são realizadas, por exemplo, na Organização do Tratado Atlântico Norte, também na OTAN, no espaço europeu e norte-americano, em como formular diretrizes, princípios e regras relacionadas à proteção do espaço cibernético para garantir a segurança não somente do Estado, mas também de suas instituições e dos seus cidadãos. Em 2013, relacionado em um contexto no qual havia acusação de espionagem por parte de alguns atores internacionais, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução sobre privacidade na era digital, repudiando o uso do espaço cibernético para a espionagem, e essa resolução foi aprovada por unanimidade da Assembleia Geral das Nações Unidas, lembrando que na Assembleia Geral não existe a possibilidade de veto, que é somente possível no Conselho de Segurança. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a aprovação da resolução pelo consenso dos 193 membros da ONU demonstrou o reconhecimento pela comunidade internacional de princípios como a proteção do direito à privacidade e à liberdade de expressão, especialmente contra ações extraterritoriais em matéria de coleta de dados, monitoramento e interceptação de comunicações. Além disso, segundo o Itamaraty, a resolução foi inovadora também ao expressar o reconhecimento de que os direitos dos cidadãos devem ser protegidos tanto offline quanto online. Esse avanço é bastante significativo para o direito internacional ao reconhecer que princípios, direitos, normas relacionadas aos direitos humanos devem ser resguardados também, não somente offline, mas também online. De modo que, além de pessoas deverem respeitar os direitos das pessoas físicas e pessoas jurídicas, na própria estrutura cibernética, os Estados devem respeitar os direitos de seus cidadãos e dos cidadãos de outros países também. Haja visto que os direitos humanos são universais em abrangência. Essa resolução pode ser vista no site da ONU, só procurar a resolução 68/167, The Right to Privacy in the Digital Age, e é possível acompanhar todas as motivações para a adoção da resolução e suas implicações para as relações internacionais. Chegamos ao fim de mais um bloco do nosso curso A ONU e a Agenda de Segurança Internacional. Temos mais um bloco ainda para tratar de alguns temas. Muito obrigado por acompanharem até aqui e nos vemos em breve. Até já!
Gelton, esse eu só vou parar um minutinho e esse é o último bloco, tá bom? Ok, podemos começar nosso último bloco. Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos ao último bloco do curso A ONU e a Agenda de Segurança Internacional. Neste curso abordamos temas como a estrutura da Agenda de Segurança Internacional Contemporânea, o funcionamento da Organização das Nações Unidas, o papel das operações de paz, a importância da questão do desarmamento e da não proliferação, além dos problemas causados pelo terrorismo internacional, pelo crime organizado transnacional, pela questão das drogas e o narcotráfico e a questão sobre os crimes cibernéticos de alcance global. Nesse bloco, vamos tratar sobre segurança alimentar, segurança ambiental, segurança energética e segurança humana. Dada a complexidade de cada um desses temas, nós vamos apenas dar uma pincelada sobre cada um desses tópicos e indicar alguns materiais bibliográficos para que vocês possam aprofundar os estudos de vocês. Bom, segurança militar. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em definição estabelecida na Conferência Mundial da Alimentação de Roma, em 1996, a segurança alimentar ocorre quando todas as pessoas têm acesso físico, social e econômico permanente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente para satisfazer suas necessidades nutricionais e preferências alimentares, tendo assim uma vida ativa e saudável. A FAO realiza estudos constantes sobre a questão da alimentação no mundo e, em 2020, a FAO publicou um relatório, como publica anualmente, chamado Global Report on Food Crisis, abordando justamente como prevenir e quais são os principais pontos de crises alimentares no mundo hoje em dia. Podemos citar, por exemplo, casos na África em que há crises alimentares de expressão significativa que causam, por sua vez, outros problemas. Além de questões como desnutrição da população, o baixo índice de saúde pública nessas regiões pode ser a causa também de guerras civis, justamente pelo controle de recursos naturais, recursos alimentícios por plantações e também até para alguns determinados grupos, para minar a segurança alimentar de outros grupos, podem destruir plantações, por exemplo, destruir indústrias relacionadas à produção alimentícia, o que gera outros problemas ainda mais graves, como questão dos refugiados, questões dos deslocamentos forçados, questões de perseguição política, religiosa, cultural, entre outros fatores. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, em introdução ao Global Report on Food Crisis de 2020,
faz uma introdução sobre o estado atual da segurança alimentar no mundo, afirmando que recentemente o número por pessoas que enfrentam fome acelerada e sofrendo de malnutrição está aumentando novamente. Além disso, em muitos lugares nós ainda não conseguimos ter a habilidade necessária para coletar informações e dados confiáveis e a tempo para realmente saber a magnitude e a severidade de crises alimentares que afetam populações vulneráveis. Segundo o secretário-geral das Nações Unidas, essa situação ainda foi complicada ainda mais pela pandemia do Covid-19, que pode aumentar a situação de desconforto de famílias e comunidades. Segundo ele, para que nós consigamos alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que compõem a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável assinada em 2015 no âmbito das Nações Unidas, um dos objetivos da agenda é justamente reduzir a fome, reduzir a pobreza e aumentar o acesso das populações a condições mais estáveis de alimentação. Agora, em relação à segurança ambiental, um artigo sugerido para complementar os estudos é do professor Gilberto Souza Rodrigues Júnior, intitulado A Questão dos Recursos Hídricos no Debate sobre Segurança Ambiental. Segundo o professor, o conceito de segurança ambiental apresenta uma concepção alternativa de segurança, a qual se abre para diferentes enfoques, nos quais os elementos ambientais passam também a ser objetos de proteção e foco de preocupação relacionado com a segurança dos estados e suas populações. Vale lembrar, a questão do meio ambiente nas relações internacionais ganha um peso cada vez maior a partir do século XX. Já na segunda metade do século XIX, existem reuniões internacionais para tratar do meio ambiente, mas elas ganham fôlego a partir do século XX e especialmente após a criação da Organização das Nações Unidas. A Conferência de Estocolmo, no início da década de 70, por exemplo, representou o principal marco de acontecimentos relacionados à busca da proteção do meio ambiente. Além disso, outras conferências, como as conferências das Nações Unidas do Rio 92, Rio +20, a conferência na África do Sul em 2002 e a assinatura recentemente do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas foram marcos significativos na proteção do direito internacional às mudanças climáticas e ao meio ambiente. E essas questões, mudanças ambientais, têm um potencial de desestabilizar a paz e a segurança internacionais, na medida em que a aceleração de processos erosivos, por exemplo, de desertos, forçam a migração de pessoas para outras regiões. Esses fluxos migratórios podem ser desorganizados, envolver crimes como tráfico de pessoas, o atravessamento ilegal de fronteiras, entre outras dificuldades relacionadas já à mudança climática e a outros problemas ambientais, como desmatamento, aumento dos níveis dos mares, derretimento das calotas polares, chuva ácida, entre outras questões que implicam um debate bastante intenso para a agenda de segurança internacional. Recentemente, embora não seja reconhecido pelo Estatuto dos Refugiados no âmbito global, muitos doutrinadores falam sobre os refugiados ambientais, ou migrantes ambientais. Existe uma diferença, uma distinção entre migrantes e refugiados também, mas o termo refugiados ambientais não encontra local na Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, de modo que não se reconhece esse instituto, apesar de doutrinadores e pesquisadores falarem a potencialidade de que a questão do refúgio, em nível global, seja dificultada ainda mais por conta das alterações ambientais e das mudanças climáticas. Em relação à segurança energética, é válido conhecer também o texto do diplomata Alexandre Mendes Nina, intitulado A Diplomacia Brasileira e a Segurança Energética Nacional, publicado pela Fundação Alexandre de Gusmão e que pode ser encontrado para download gratuito, está disponível no site da FUNAG. E, segundo o diplomata,
a importância da segurança energética no mundo é cada vez mais crescente. Ele cita a frase de um autor que comenta que não há um substituto para a energia. Toda a edificação da vida moderna é construída sobre a energia, a partir da energia. Embora a energia possa ser comprada e vendida como qualquer outra commodity, ela não é apenas uma outra commodity, mas ela é a pré-condição para todas as commodities. É o fator básico, assim como ar, água e a terra. E realmente a segurança energética pode ser vista como uma das principais questões também na agenda de segurança internacional, afetando a segurança de populações em nível local, nível regional e nível multilateral. O suprimento de energia suficiente para o desenvolvimento das diversas populações no mundo demonstra a importância de se garantir alguma segurança energética. Segundo o diplomata Alexandre Mendes Nina, não é exagero dizer que a energia está presente de uma forma ou de outra em todas as atividades humanas. A interrupção no fornecimento de energia pode afetar seriamente não apenas a atividade econômica de um país, mas trazer prejuízos de monta ao bem-estar da população, a ponto de abalar até mesmo a sua estabilidade política. Alguns casos, nas últimas décadas, relacionados à segurança energética, estão ligados, por exemplo, ao primeiro choque do petróleo, em 1973, e ao segundo choque do petróleo, em 1979, aos acontecimentos no início da década de 90, no Oriente Médio, com a invasão do Kuwait pelo Iraque, e recentemente também, em 2020, a desestabilização dos preços internacionais do petróleo. Como o petróleo é uma das principais fontes de energia no mundo contemporâneo, cabe lembrar também que a matriz energética global, em sua maioria, é composta por recursos energéticos não renováveis, tais como carvão, petróleo, gás natural e mesmo a energia nuclear, ainda que a energia nuclear não tenha o mesmo efeito de poluição e de emissão de gás carbônico como esses outros materiais, e a matriz poucos países têm uma matriz energética mais limpa. A exemplo do Brasil, cuja matriz energética está aproximadamente em 40% de energias renováveis e 60% de energias não renováveis. E, além disso, a questão do petróleo demonstra claramente como que a segurança dos países pode ser afetada justamente por uma insegurança energética, por uma complicação na provisão de matérias-primas para energia, tais como o petróleo. Além disso, existe um debate sobre a diferença entre segurança energética e soberania energética. A segurança energética é considerada parte integrante da segurança política e da segurança econômica de um Estado e é a associação entre a segurança nacional e a disponibilidade ininterrupta de fontes de energia a um preço acessível. Duas coisas nós podemos tirar dessa conclusão, de que é a associação entre segurança nacional e a disponibilidade ininterrupta de fontes de energia a um preço acessível. Em relação à disponibilidade ininterrupta de fonte de energia, se um país qualquer impede o encaminhamento de recursos energéticos a um outro país por alguma motivação geopolítica, como poderia ser o caso, por exemplo, de a Rússia diminuir a provisão de gás natural para alguns países europeus, tais como a Alemanha, isso poderia implicar, com certeza, um abalo na segurança interna de alguns países, a exemplo do povo alemão. Além disso, a um preço acessível, demonstra, por exemplo, que existem recursos energéticos, tais como petróleos, que, se aumentados o valor significativamente, podem produzir impactos contundentes na economia de um país, haja vista, por exemplo, os impactos causados pelos choques adversos advindos dos choques do petróleo, do primeiro choque em 1973 e do segundo choque do petróleo em 1979. O aumento do preço desses insumos de grande importância para a produção industrial, produção econômica, acabam por gerar impactos negativos nesses países e, por exemplo, no caso do Brasil, a economia da década dos anos 70 e 80, um efeito pass-through, na qual
uma mudança, um aumento de um custo, de um aumento de um preço do mercado internacional, como o choque do petróleo, pode causar uma inflação interna de grandes proporções. Além disso, relacionado à soberania energética, a soberania energética seria a capacidade de uma sociedade de exercer controle na regulação da exploração dos recursos energéticos de modo racional, limitado e sustentável. Muitos países, a exemplo dos Estados Unidos, esforçam-se para conseguir algum grau de soberania energética por meio da diversificação de suas matrizes energéticas entre fontes não renováveis e fontes renováveis. As fontes renováveis, como mencionei, carvão, não renováveis, carvão, petróleo, gás natural, energia nuclear, e fontes renováveis como energia eólica, energia solar, entre outras, que poderiam prover toda a quantidade necessária de energia para o desenvolvimento daquele país. Vale lembrar que, especialmente desde a primeira Revolução Industrial e, a partir mais intensamente ainda da segunda Revolução Industrial, a energia tem sido um fator crucial para o desenvolvimento das nações. Por exemplo, o Reino Unido, que o início de sua Revolução Industrial dependeu significativamente da presença de carvão, associada a outros fatores, mas dependeu da disponibilidade de carvão em larga abundância para dar início à sua Revolução Industrial. Nos Estados Unidos também, ao longo do século XX, a descoberta de campos de petróleo, a exploração do petróleo, foi fundamental para o crescimento da economia norte-americana no final do século XIX e no início do século XX. Por fim, em relação à segurança humana, um tema bastante recente da Agenda de Segurança Internacional, segundo Ariana Bazzano de Oliveira, o conceito de segurança humana surge na década de 1990 como uma alternativa ao tradicional conceito de segurança centrado no Estado. Para ativistas e intelectuais ligados aos novos debates sobre o conceito de segurança humana, é necessário que as políticas de segurança se centrem nos indivíduos, resguardando seus direitos, tanto por meio de políticas de desenvolvimento, como pela proteção de possíveis violências físicas. Bom, com isso chegamos ao final do nosso curso, a ONU e a Agenda de Segurança Internacional. Muito obrigado novamente por terem participado. Agradeço novamente ao Centro de Estudos em Direito e Negócios pelo convite. Foi uma honra e um prazer estar com vocês. Estou disponível a eventuais questionamentos, comentários, sugestões por e-mail. Deixe meu e-mail com vocês. Todos os materiais serão disponibilizados também para os alunos. Muito obrigado novamente. Espero que possa aproveitar. Até logo. Gelton? Acabamos. É bem que vai dar tudo certo, né? Não sei, né? Vamos ver, gravou? Espero sim, né? Qualquer coisa eu vou ter que vir de novo. Transferido, né? Então, nossa senhora, deu pânico. Uma coisa que eu acabei sentindo agora, mas é porque não deu tempo também, falta de comer, falta de... Porque depois de um tempo, igual, tinha que ter trazido um chocolatezinho, igual eu fiz ontem, para dar uma animadinha assim. Ah, isso aqui não posso dar agora. Conseguiu ver até que dia que eles vão lançar? Ah, não. Esqueci de perguntar. Ah, eu também posso pedir só um favor também? Eu preciso assinar o contrato. Que eu... Hã? Eu deixo colocar aqui. É só imprimir, fazendo favor, para assinar. Que a moça tinha mandado, mas eu não assinei ainda.
Beto, você sabe quantas horas que deu de gravação? Nossa, não faço ideia. Porque lá